Olá pessoal, todos bem? Pessoal, na aula de hoje eu vou finalizar com vocês o estudo da aplicação da pena. Como a gente viu nos vídeos anteriores, eu falei da primeira fase, que trata das circunstâncias judiciais, e falei também da segunda fase, que trata das agravantes e atenuantes. Como dito, as agravantes estão nos artigos 61 e 62 e as atenuantes no 65 e 66, ambos, todos do Código Penal. No caso da terceira fase, que é o que a gente vai ver hoje, nós não temos artigos específicos tratando exclusivamente das causas de aumento ou das causas de diminuição. Elas se encontram espalhadas pelo Código. Nós temos causas de aumento e também causas de diminuição na parte geral e também temos causas de aumento e diminuição na parte especial. Tá? E qual é o traço marcante de uma causa de aumento, como eu já falei para vocês no nosso primeiro vídeo? As causas de aumento, elas se caracterizam pela presença de uma fração. Então, sempre que nós estivermos diante de uma causa de aumento, você vai encontrar a menção a uma fração que vai majorar a pena, 1/3, metade, ou até mesmo o dobro, 2/3. Sempre que você encontrar na forma de uma fração, você está diante de uma causa de aumento. Da mesma forma que se você encontrar uma fração dizendo que a pena vai ser diminuída de 1/3, 1/6, metade, ou até mesmo 2/3, uma diminuição bem pesada, uma diminuição bem alta da pena, você vai ter uma causa de diminuição. Onde é que a gente pode, só para exemplificar para vocês, localizar essas causas de aumento, localizar essas causas de diminuição? Como exemplos, vamos pegar alguns da parte geral primeiro, A gente tem um exemplo, talvez o mais importante de causa de diminuição de pena, é o que está previsto lá no artigo 14. O artigo 14, como vocês sabem, trata da consumação e tentativa. O artigo 14 ele fala do crime consumado, fala do crime tentado, e no parágrafo único, ele traz a pena do crime tentado. E lá no parágrafo único ele fala que a pena do crime tentado corresponde à pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então percebam, a natureza jurídica da tentativa é de uma causa de diminuição de pena. Um outro exemplo de causa de diminuição, também na parte geral, é o arrependimento posterior, que está lá no artigo 16. Que é para aqueles casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Se você tiver a reparação do dano antes da denúncia, você vai ter também a diminuição de pena, que pode chegar a um patamar elevado também de redução. Outros exemplos que a gente tem de diminuição, a gente pode pegar o 26, parágrafo único. O 26 ele trata da inimputabilidade no caput, e no parágrafo único ele traz a diminuição de pena para aquela hipótese da pessoa que passa por uma perturbação da saúde mental. Então essa perturbação da saúde mental também vai fazer com que a pena seja diminuída. Chegando no artigo 28, a gente tem outro exemplo disso lá no parágrafo 2º, que é aquela embriaguez acidental, aquela decorrente de caso fortuito ou força maior, em que o agente não perde a total capacidade de entender o caráter ilícito e determinar-se de acordo com esse entendimento, mas sim ele tem a redução dessa capacidade. E quando isso acontece, o 26, o 28, parágrafo 2º, perdão, ele trata dessa hipótese e traz também uma diminuição de pena. E em relação às causas de aumento na parte geral do Código Penal, talvez as mais significativas sejam relacionadas ao concurso de crimes. E vocês têm acompanhado, a Gisele começou a fazer a série de vídeos sobre o concurso de crimes, ela já fez um primeiro sobre o concurso material, e ela vai, ainda essa semana, apresentar para vocês o concurso formal e, posteriormente, o crime continuado, que são as 3 modalidades de concurso previstas no Código Penal. Mas, se você observar a redação do artigo 70, que trata do concurso formal de crimes, ele também traz ali um aumento de pena. Ele determina um método, que é o chamado método da exasperação,
e ele fala que você tem que aumentar a pena de 1/6 até metade, dependendo da quantidade de crimes que a pessoa praticar com uma única ação. O mesmo acontece com o crime continuado, que está lá no artigo 71. E o artigo 71 ele fala que na continuidade delitiva você também deve exasperar a pena, só que agora não mais de 1/6 até metade, sim de 1/6 até 2/3. Ou seja, natureza jurídica do concurso formal e também do crime continuado, especificamente o concurso formal perfeito, tá? A Gisele vai explicar isso para vocês. Mas especificamente no concurso formal perfeito e também no crime continuado, a gente tem um método de exasperação que determina o aumento da pena de 1/6 até metade no concurso formal e de 1/6 até 2/3 no crime continuado, ok? Então vejam que esses são alguns exemplos ligados aí às causas de aumento e à causa de diminuição que estão na parte geral. Só para recapitular, parte geral vai do artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal. E a parte especial, que trata dos crimes em espécie, ela vai do artigo 121 até o artigo 361. Então, todas as vezes que eu fizer menção aqui à parte geral, eu estou me referindo a esses 120 primeiros artigos do Código. E quando eu fizer menção à parte especial, eu vou ter que tratar de um crime específico que está elencado lá do 121 até o artigo 361, ok? Bom, partindo para a parte especial, é mais comum a gente encontrar causas de aumento, é mais comum a gente encontrar causas de diminuição, porque elas estão previstas nos crimes. O crime de homicídio, por exemplo, que tem sofrido sucessivas alterações no seu texto, né? Vocês têm acompanhado isso, as diversas inclusões, não só de qualificadoras, como também de causas de aumento na pena para o crime de homicídio. Então a gente tem, né, diversas situações ali, já no artigo 121, onde o legislador manda aumentar a pena ou ele manda diminuir. Uma causa de diminuição muito importante no homicídio é o chamado homicídio privilegiado, que está descrito lá no parágrafo 1º do 121, que ele manda diminuir a pena quando o crime é cometido por motivos de relevante valor social, moral ou sob o domínio de violenta emoção. A natureza jurídica desse instituto é causa de diminuição de pena. Existe aumento também quando, por exemplo, o crime for praticado contra pessoa menor de 14 anos, né? Isso também é uma causa de aumento de pena, e assim por diante. Se você folhear o artigo 121, você vai ver que tem muitas causas de aumento e também causas de diminuição ali descritas, ok? A gente tem também, no crime de induzimento ao suicídio, você tem aumento de pena, você tem aumento de pena no crime de aborto, enfim, você tem vários aumentos aí, você tem várias situações que vão majorar a pena do agente quando ele comete. Especificamente em relação ao crime de aborto, vocês precisam tomar um cuidado particular. Por quê? Se você abrir o artigo 127 do Código Penal, ele traz no seu título a seguinte redação: formas qualificadas. Mas quando você faz a leitura desse artigo 127, você percebe que ali ele não está trazendo uma pena nova, que é o que caracteriza uma qualificadora, como eu já falei para vocês no primeiro vídeo, né? O que torna uma circunstância uma qualificadora é justamente a existência de uma pena própria, diferente da pena normal do crime. E quando você lê o 127, você não encontra uma pena própria. O que você encontra ali é um aumento de pena. Então, na verdade, aquilo que o legislador chamou de qualificadora no 127 não é uma qualificadora, aquilo é uma causa de aumento de pena. Então, muito cuidado. Claro, estou falando isso com vocês porque muitos de vocês exercem a profissão ou mesmo querem prestar um concurso público, e num concurso você tem que ser técnico. Então, o nome daquele instituto não é qualificadora, o nome dele é causa de aumento. Via de regra, o legislador acerta, tá? Via de regra, ele chama de causa de aumento o que é causa de aumento e chama de qualificadora o que é qualificadora. Mas ele pode errar. E dois pontos chamam muita atenção. Esse, primeiro, que eu já falei, do artigo 127, e um outro que está previsto lá no artigo 258, que é um artigo que muita gente passa batido, né? Porque ele trata de uma parte do Código Penal que são os crimes de perigo. E lá no 258 ele traz o resultado morte ou o resultado lesão nesses crimes de perigo. Para quem não lembra, crimes de perigo, por exemplo, são o incêndio, a explosão, o uso de gás tóxico ou asfixiante, inundação. Então são vários exemplos de crimes de perigo, e quando desses crimes de perigo sobrevém resultado morte ou lesão, e essa morte ou essa lesão forem culposas, ou seja,
dolo no incêndio, culpa na morte, dolo na inundação e culpa na morte, ou culpa no incêndio, culpa na morte, culpa na inundação e culpa na morte, essa morte culposa, ela vai demandar a incidência do artigo 258, porque ele é um artigo que só vai majorar a pena quando houver morte ou lesão corporal grave, particularmente, né? Lesão corporal grave. Então, o que o 258 manda fazer também é aumentar a pena de uma fração. Portanto, o legislador que chamou o 258 de forma qualificada também se equivocou, porque ali a gente não tem qualificador, o que a gente tem ali é, mais uma vez, uma causa de aumento de pena. Ok? Então, gente, muita atenção para isso, prestem sempre atenção na redação do dispositivo, quando ele trouxer fração, ignore o fato eventual de o legislador chamar de qualificadora, como eu falei, ele não faz isso sempre, mas nesses dois artigos ele fez, no 258 e no 127. Tá? Então, saibam identificar do ponto de vista técnico quando uma circunstância é qualificadora, quando uma circunstância é causa de aumento, ou mesmo quando ela é uma agravante, que eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores, beleza? Um outro ponto importante que eu quero destacar para vocês é que eu tinha explicado que nas duas primeiras fases o magistrado tem que tomar cuidado para não extrapolar o máximo da pena abstratamente combinada e também para não ficar abaixo do mínimo. Então ele precisa se manter entre esses patamares mínimos e máximos de pena nas duas primeiras fases. Na terceira fase não tem como fazer isso. E por que não tem como fazer isso na terceira fase? Porque ela é uma fração. Imagina que o juiz chega da segunda fase da pena, por exemplo, num furto, onde a pena varia de 1 a 4, ele chegou ao término da segunda fase da aplicação da pena do furto a uma pena de 3 anos. E ele se depara com uma causa de aumento de metade. Não vai ter jeito. Se ele tiver que aumentar uma pena de 3 anos de metade, essa pena fatalmente vai para 4 anos e meio. Ou seja, vai passar dos 4 anos que eram a pena abstratamente combinada para aquele crime. Então, nesse caso, não vai ter problema, ele pode passar na terceira fase, ela pode ficar perfeitamente acima do máximo abstratamente combinado. Da mesma forma que, se ele estava na primeira fase com a pena próxima ao mínimo, na segunda fase idem, e de repente se deparou com uma causa de diminuição de pena de metade, ele também vai ficar com a pena abaixo do mínimo legal, beleza? Então, na terceira fase, o juiz tem autorização para passar a pena máxima abstratamente combinada ou para ficar aquém da pena mínima também abstratamente combinada ao crime. Beleza? Bom, gente, então essa é a terceira fase da aplicação da pena. Espero que vocês tenham entendido a sequência que o juiz tem que seguir para poder estabelecer o quantum condenatório, né, a quantidade de pena que ele vai impor ao réu, e que vocês possam praticar. Tá? A melhor forma de você exercitar isso é muitas vezes buscar alguma decisão, buscar alguma sentença, para você analisar o que o juiz usou em cada uma das fases, e isso vai sedimentar o conhecimento que eu passei aqui para vocês, beleza? Existem muitas sentenças que são divulgadas na internet e vocês podem facilmente acessá-las, ou mesmo aqueles que já exercem advocacia têm agora aí os subsídios necessários para poder enfrentar, eventualmente em grau de recurso, para identificar naquela aplicação de pena feita pelo juiz alguma brecha recursiva, algum ponto que você possa destacar no seu recurso e conseguir aí o seu objetivo, que pode ser uma diminuição de pena ou mesmo a absolvição daquela pessoa que foi acusada, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.